E se Jesus surgisse hoje, no meio da nossa multidão apressada, será que você o reconheceria? Ou será que ele seria cancelado antes mesmo de falar? Essa é a pergunta que ninguém quer fazer, porque a resposta pode machucar. A verdade é que Jesus nunca combinou com expectativas humanas. Ele não se vestia como os líderes da época, não seguia os padrões sociais, não buscava aplausos, não evitava pessoas consideradas problemáticas. E se ele estivesse aqui agora, faria exatamente a mesma coisa. Quebraria nossos padrões modernos, nossos julgamentos rápidos, nossos rótulos apressados. Quando Jesus caminhou entre nós, ele não escolheu os certinhos da sociedade. Pelo contrário, se aproximou dos rejeitados, dos esquecidos, dos que ninguém queria por perto. Isso seria aplaudido hoje? Provavelmente não. Vivemos em uma era em que aparência vale mais que essência e onde muitos julgam antes mesmo de ouvir. A mesma mentalidade que rejeitou Jesus no passado ainda pulsa aqui, disfarçada em discursos, opiniões e olhares. A pergunta é simples: o que ele confrontaria em nós hoje? Porque Jesus não veio apenas falar sobre o reino, ele veio mostrar um jeito de viver que vira tudo de cabeça para baixo. Jesus nunca teve medo de entrar em lugares onde a reputação dos outros morria. Ele tocava leprosos quando ninguém chegava perto, conversava com mulheres que a sociedade evitava, comia com pecadores que eram tratados como lixo. Ele não apenas quebrava regras sociais, ele ignorava completamente o sistema que colocava valor nas pessoas pelo que elas pareciam ser, não pelo que realmente eram. Agora pense na nossa realidade. Quantas vezes deixamos de nos aproximar de alguém porque não pega bem? Quantas vezes moldamos nossas atitudes para sermos aceitos em grupos, para cabermos em padrões que jamais foram nossos? A verdade é que vivemos numa era em que até o amor virou performance e até a bondade precisa de plateia. Mas Jesus não fazia nada para impressionar. Ele fazia para transformar. E ao olhar para o mundo de hoje, polarizado, superficial, viciado em imagem, talvez a pergunta que ele faria seria simples e direta. Por que vocês escolheram agradar pessoas e não cuidar de pessoas? Jesus caminhava entre os invisíveis. Hoje, nós os ignoramos com pressa. Quando Jesus via alguém quebrado, ele se aproximava. Quando via alguém excluído, ele incluía. Quando via alguém condenado pela sociedade, ele oferecia um recomeço. Hoje, fazemos o inverso. Cancelamos antes de compreender, apontamos antes de escutar, rotulamos antes de conhecer e, o mais curioso, chamamos isso de justiça. Jesus olhava para dentro das pessoas. Nós olhamos para o feed, para as roupas, para os erros expostos. Ele enxergava a dor antes do comportamento. A gente enxerga o comportamento e ignora a dor. É por isso que os ensinamentos dele continuam tão urgentes. Porque o mundo mudou, mas o coração humano continua preso nos mesmos padrões. Julgamento rápido, orgulho escondido, medo de se envolver, falta de empatia, pressa para se afastar de tudo que parece complicado. Se Jesus aparecesse hoje, ele não seria celebrado. Ele seria questionado, criticado, talvez até silenciado, porque ele confrontava a aparência para revelar a verdade, e isso ainda incomoda. E agora eu quero te perguntar, de verdade, não como retórica, se Jesus estivesse diante de você hoje, o que ele te convidaria a mudar primeiro? Escreve nos comentários. Quero ver até onde essa reflexão mexe com você. A multidão sempre teve um poder hipnótico. No tempo de Jesus, ela aplaudia hoje e apedrejava amanhã. E mesmo assim, ele nunca seguiu a opinião popular. Enquanto todos gritavam "salve-se", Jesus dizia "sirva". Enquanto buscavam status, ele lavava pés. Enquanto queriam reconhecer grandeza, ele escolhia humildade. O que ele fazia, e continua fazendo, é desconstruir a lógica que o mundo insiste em repetir. Agora pense na nossa sociedade atual.
Vivemos a era dos slogans de autoexaltação. Seja o maior. Não deixe ninguém te atrapalhar. Você não deve nada a ninguém. Mas Jesus ensinava o oposto. A verdadeira grandeza está em como você trata o outro, não em como se promove. E essa é talvez uma das maiores distâncias entre o Evangelho e a mentalidade moderna. Hoje, a maioria não quer andar contra a multidão, quer ser aplaudida por ela. Mas Jesus sabia que a multidão não é bússola. Ela muda rápido demais. Se o mundo diz, proteja sua imagem, Jesus diz, proteja seu coração. Se o mundo diz, fique no topo, Jesus diz, desça para levantar alguém. Se o mundo diz, não perca tempo com quem não te oferece nada, Jesus diz, ame até quem não pode te retribuir. Jesus não era guiado por aprovação, ele era guiado por propósito. Se você pudesse montar um grupo para transformar o mundo, quem você escolheria? Alguém com currículo impecável, postura perfeita, boa reputação e zero chances de te decepcionar, certo? Jesus fez o contrário. Ele escolheu pescadores sem estudo, um coletor de impostos rejeitado, um revolucionário impulsivo e até quem ele sabia que o trairia. Jesus não formou um time de elite, formou um time de humanos, exatamente para mostrar que Deus não depende de perfeição, mas de disposição. Isso confronta diretamente o nosso jeito de olhar as pessoas hoje. Vivemos em um sistema que descarta rápido. Se falha, cancela. Se erra, substitui. Se não tem a aparência ideal, ignora. O mesmo espírito que rejeitou Nazaré ainda vive na nossa cultura. A crença de que Deus só usa quem parece adequado. Mas Jesus enxergava potencial onde ninguém via nada. Ele via líderes em pescadores comuns. Ele via futuro onde a sociedade via fracasso. Ele via propósito em quem a religião já havia condenado. E talvez isso explique por que tantas pessoas hoje se sentem perdidas. Porque continuamos avaliando o valor por aparência, não por essência. E porque esquecemos que Deus ainda opera da mesma forma, levantando quem o mundo descartou. A verdade é simples. Se Jesus montasse seu time hoje, ele escolheria pessoas que muitos de nós nem olharíamos. Você já percebeu que, mesmo depois de 2000 anos, os ensinamentos de Jesus continuam mexendo com estruturas, sistemas e principalmente com o ego humano? Isso porque Jesus nunca foi apenas inspiração espiritual. Ele foi confronto, verdade viva, espelho que revela o que não queremos ver. No passado, os fariseus se incomodavam porque Jesus expunha a hipocrisia religiosa. Hoje, nos incomodamos porque ele expõe a hipocrisia emocional. Essa que diz que somos bondosos, mas ignoramos quem precisa. Que diz que cremos em amor, mas só amamos quem concorda conosco. Que diz que queremos paz, mas vivemos alimentando guerras silenciosas dentro e fora de nós. Jesus incomoda porque ele chama para a profundidade, e profundidade custa. Custa abandonar máscaras, padrões, vícios emocionais e justificativas que criamos para manter tudo do mesmo jeito. O mundo ama a ideia de um Jesus do bem, mas rejeita o Jesus que pede transformação. Porque transformação dói, exige decisão, exige coragem. E agora eu quero te perguntar algo importante. Qual ensinamento de Jesus mais te confronta hoje? Comenta aí. Sua resposta pode inspirar outra pessoa a refletir também. Uma das marcas mais impressionantes de Jesus era a capacidade de enxergar além daquilo que todo mundo via. As pessoas observavam atitudes. Jesus percebia histórias. Os outros julgavam reações. Ele entendia feridas. Enquanto a sociedade dizia pecador, ele via alguém cansado. Enquanto todos apontavam erro, ele via alguém tentando sobreviver ao próprio caos interno. E é impossível não comparar isso com a nossa época. Vivemos uma sociedade que se especializou em rotular.
difícil, problemático, complicado, vazio, tóxico. Mas esquecemos que ninguém é rótulo, todo mundo é história. Jesus nunca justificou erros, mas sempre enxergou a raiz deles. Hoje, queremos corrigir comportamentos sem entender corações. Queremos exigir mudança sem oferecer acolhimento. Queremos que as pessoas sejam luz, mas não queremos caminhar com elas nos períodos de escuridão. A verdade é que Jesus enxergava a profundidade que a nossa pressa não permite mais ver. Onde todos viam escândalo, ele via uma oportunidade de cura. Onde todos viam queda, ele via recomeço. Onde todos viam alguém para excluir, ele via alguém para restaurar. Se a gente realmente seguisse o que ele ensinou, talvez o mundo tivesse menos julgamentos e mais reencontros. Quando Jesus se aproximava das pessoas, ele oferecia algo que ninguém mais podia dar. Verdade sem condenação, amor sem interesse, cura sem cobrança e presença sem pressa. Ele não queria impressionar, ele queria transformar. E é justamente isso que falta no nosso mundo hoje. Vivemos cercados de discursos motivacionais, conselhos vazios e promessas rápidas de mudança. Tudo parece profundo, até que a vida real começa. As relações são rasas, o afeto é condicionado, o perdão é negociado e a fé se tornou um produto de consumo. Em um mundo assim, a simplicidade e a autenticidade de Jesus parecem quase revolucionárias. Ele dizia: "Venham a mim os cansados", enquanto o mundo grita: "Se vire sozinho". Ele dizia: "Perdoe 70 vezes 7", enquanto o mundo diz: "Bloqueie quem te incomoda". Ele dizia: "Ame o próximo", enquanto o mundo diz: "Cuide só dos seus". Jesus oferecia descanso. A sociedade oferece cobrança. Ele oferecia sentido. A sociedade oferece distração. É por isso que os ensinamentos dele continuam tão atuais. Porque, no fundo, todos estamos cansados de superficialidade. Todos estamos procurando algo que realmente cure, que realmente preencha, que realmente transforme. E Jesus ainda é a única resposta que não muda com o tempo. A verdade é que os ensinamentos de Jesus não sobreviveram ao tempo por acaso. Eles atravessaram séculos porque continuam respondendo às dores que nunca mudaram. O ser humano continua carregando medo, orgulho, carência, ansiedade, competição, vaidade e a necessidade desesperada de ser visto e amado. Nada disso é novo, apenas ganhou novas embalagens. Jesus apontava para um caminho completamente diferente. Enquanto o mundo diz corra, ele diz descanse. Enquanto o mundo diz vença, ele diz sirva. Enquanto o mundo diz mostre força, ele diz aceite sua fragilidade. Enquanto o mundo diz lute sozinho, ele diz eu estou com você. E quando olhamos para tudo o que ele fez, desde tocar os intocáveis até desafiar líderes que usavam a fé como fachada, percebemos que a mensagem dele ainda confronta porque continua sendo a única que realmente transforma. É impossível ouvir Jesus e continuar igual. É impossível compreender o Evangelho e permanecer raso. É impossível entender o amor dele e seguir vivendo como se nada fosse sagrado. Agora, eu quero te perguntar, não como espectador, mas como parte dessa história. Qual palavra de Jesus você acha que o mundo mais precisa ouvir hoje? Comenta aí. Sua opinião importa e pode despertar alguém. Depois de tudo o que vimos, uma coisa fica clara. Jesus nunca foi apenas uma figura histórica. Ele é um divisor de águas. Seus ensinamentos não são relíquias antigas, são diagnósticos vivos para a nossa geração. E talvez o maior milagre de todos não seja a cura dos enfermos, o acalmar do mar ou a multiplicação dos pães, mas o fato de que ele continua transformando vidas em um mundo que tenta transformar tudo em espetáculo. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele não viria com discursos prontos ou promessas bonitas. Ele viria como sempre veio,
simples, direto, amoroso e desafiador. Ele olharia para você, não para o seu currículo, não para seus erros, não para suas máscaras, mas para o seu coração. E diria as mesmas palavras que ele disse há 2000 anos: segue-me. Porque seguir Jesus nunca foi sobre religião. Sempre foi sobre reconstrução, sobre reencontrar quem somos de verdade, sobre lembrar que o amor ainda é o caminho mais revolucionário que existe. E talvez seja por isso que, mesmo em um mundo tão barulhento, tão acelerado, tão dividido, ainda existe uma voz que sussurra mais forte que todas as outras. Uma voz que não envelhece, não perde força, não muda com as tendências. A voz do mesmo Jesus que ontem e hoje continua quebrando padrões para reconstruir pessoas.